O ex-governador de São Paulo, candidato derrotado à presidência da República no ano passado, falou sobre os protestos marcados para esse domingo. Reportagem de Nicole Fusco. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou nesta quinta-feira que não vê maiores problemas nas manifestações marcadas para o próximo domingo, dia 26. Ele participou de um evento na FECAP, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado. Eu sou da liberdade. A democracia é agitada mesmo, né? Não tem nenhum problema. Acho que liberdade de manifestação, não vejo maiores, não maximizo isso não. As pessoas têm liberdade de defender suas teses, suas ideias. Para o tucano, o problema é a intolerância. O que acho que é ruim é a intolerância, porque democracia pressupõe diálogo, né? É civilizatória. Então, a intolerância, a violência, né? Isso é ruim. O ex-governador criticou as pautas controversas que circulam nas redes sociais, como as que são a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso Nacional. Ele disse ainda que a crítica é necessária e que quanto mais o governo ouve, menos erros ele comete. Essa é a questão que se coloca sobre democracia. Nós somos um país que tem uma história democrática muito recente, democracia plena, né? A partir dos últimos 3 décadas, desde a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 88. Democracia no sentido lato da expressão. Tivemos eleições de presidente durante toda a República Velha, né? Em 1894, 98, 1902, 1906, 10, sucessivamente, até 1930. Sucessões regulares. Aí em 30 nós temos o processo da Revolução de 30, que leva à suspensão das eleições com a participação, mesmo que restrita, do eleitorado, né? Isso em 34, Getúlio eleito presidente, mas de acordo com a disposição, com a disposição sobre o processo de eleição do primeiro presidente, pela Constituição de 34, estava na disposição transitória, nas disposições transitórias, era uma eleição pelo Congresso. Então, a primeira eleição direta seria em 38, né? Acabou não tendo, com a Constituição de 34, porque houve o golpe de Estado do Estado Novo, a 10 de novembro de 37. Aí a eleição mesmo foi em 45. Aí já, com boa parte da Constituição suspensa, mas não tinha sido feita ainda a Constituição de 46. Por isso que na eleição de 45 só se elege o presidente, não tem eleição de vice. Porque não sabia se teria ou não o cargo de vice. E por quê? Porque o cargo de vice-presidente não existiu sempre no Brasil. A Constituição de 34 não tinha vice-presidente. A Constituição de 34 tem umas coisas bem interessantes, né? Uma delas, que os eleitos na Constituinte de 33 eram eleitos constituintes, não deputados e senadores. Porque quando você elege para uma Constituinte deputados e senadores, você parte do pressuposto que o parlamento vai ser bicameral. O que é bicameral? Câmara e Senado. Isso está errado. Você tem de votar para... Eles é que vão decidir se haverá Câmara e Senado. Portugal é unicameral, por exemplo, né? Então a Constituição de 33 foi assim, foi correto. Decidiu-se manter o Senado, houve alteração no número de senadores, etc. Mas em relação à vice-presidência, extinguiu o vice-presidente da República. Por isso que na eleição de 45 ainda fica essa questão, apesar que tem a Constituição de 37, que mudou tudo. Aí depois que é eleito indiretamente o vice-presidente Nereu Ramos pelo Congresso. Mas o que interessa, o que eu estou querendo lembrar, nós tivemos uma eleição em 45, 50, 55, 60, pela Constituição de 46. Que não tinha as plenas liberdades, né? Os analfabetos, por exemplo, não votavam. A garantia do voto analfabeto foi dada pela Constituição de 88. Então a história da democracia ela é muito recente. O que o ex-governador disse, ele fez algumas considerações. Eu só acho que é claro que há um sentimento hoje de muito mau humor na sociedade brasileira, em parte pelo fracasso econômico. Fracasso econômico deixa as pessoas irritadas. Se nós estivéssemos crescendo a 10% ao ano, ninguém queria saber de questões políticas assim mais prementes, né? Mas é o fracasso econômico que leva à irritação política. Daí vem as tentativas de achar que a saída da crise é por uma forma autoritária. Não é. A saída da crise econômica vai ser pela democracia, pela convivência dos contrários e pelo respeito à Constituição de 88.